Você está ouvindo Diálogos em Movimento, o podcast que valoriza as pessoas no setor público. É com muita satisfação que eu apresento mais uma edição do podcast Diálogos em Movimento. Nós hoje vamos dialogar sobre transparência de dados, que é um tema, além de ser bastante interessante e bastante importante para a gestão pública, tem se tornado cada vez mais fundamental para que a gente possa melhorar os serviços públicos que são prestados à sociedade e para que a gente possa construir políticas públicas que sejam mais efetivas, que consigam, de fato, atender concretamente os reais problemas da nossa população. A transparência de dados, ela também pode ser uma ferramenta muito importante para que se faça uma excelente gestão de pessoas, uma gestão de pessoas mais eficiente. Para a gestão de pessoas no setor público e para a administração pública no geral, se reflete em um aumento de confiança dos cidadãos e cidadãs nas instituições e torna o processo de tomada de decisão muito mais democrático, muito mais inclusivo. E para isso eu tenho a honra de receber esses dois convidados. Gostaria de dar as boas-vindas para a Mira Bittencourt. Ela é servidora pública federal do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, gestora do Observatório de Pessoal e do Painel Estatístico de Pessoal do Governo Federal, especialista em gestão de pessoas e indicadores estratégicos de RH. A Mira também possui especialização em matemática pela Universidade de Brasília e em gestão de pessoas pela ENAP e é bacharel em estatística pela Universidade de Brasília. O nosso segundo convidado, que eu também gostaria de dar as boas-vindas, é o Matheus Nunes. Matheus é mestre em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a FGV. Possui graduação em Ciências e Humanidades e graduação em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC. E atualmente o Matheus trabalha como coordenador na área de conhecimento, dados e pesquisa na Fundação Lehman, com foco no desenvolvimento de iniciativas sobre lideranças no setor público. Então, muito bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês e bora lá começar o nosso diálogo. Então, Miriam, o Ministério da Gestão e Inovação lançou recentemente o Observatório de Pessoal. Nós já até conversamos um pouquinho aqui sobre essa iniciativa, também com a presença de outras convidadas em outros episódios. E esse observatório já está disponível no site do Ministério. Então, olhando para o observatório, qual seria, na sua perspectiva, o papel de um observatório desse tipo, para a gente começar? Então, que efeitos esse tipo de análise e a divulgação destes dados e informações pode proporcionar no contexto da administração pública brasileira, pode proporcionar de efeitos positivos para a atuação dos governos brasileiros? Legal, Amanda, obrigada aí pelo convite primeiramente. Vai ser um prazer debater aqui com vocês, né? Então vamos lá, né? Esse observatório que foi lançado no mês de março aí desse ano, de 2023, né, ele é um resultado de um intenso trabalho de reflexão sobre os esforços e de transparência e atendimento das demandas de dados e informação sobre os servidores públicos federais, né? Nossa área trabalha com esse atendimento, né? E a gente viu que precisava de uma reflexão, que dados e que tipo de informação estamos entregando para a sociedade e para os gestores públicos, né? E nessa reflexão a gente avaliou o volume de demandas, que era enorme, o perfil de quem demanda, a dificuldade de acesso desses usuários, a natureza do que se é perguntado. E imagina uma área tentar responder ou estar preparado para responder todo tipo de perguntas da sociedade, dos gestores públicos que fazem política pública para o governo federal e para os órgãos que estão colocando essas políticas públicas em prática. Então, é realmente complexo. E quando a gente parou para olhar as evidências sobre o nosso próprio trabalho, foi que nasceu o observatório. A gente percebeu que todo o nosso trabalho era como se fosse estar por trás de um balcão, simplesmente recepcionando a demanda e entregando o resultado, ou vendo uma demanda da sociedade de um determinado dado aberto e promovendo essa abertura. E a gente viu que a gente podia entregar muito mais. Então, o observatório vem para facilitar esse acesso e o consumo de informações de pessoal, mas ele é muito mais que isso. Quando a gente fala dos servidores do governo federal, acho que é importante mencionar aqui uma primeira evidência de que isso não é qualquer assunto, né?
nós estamos falando da segunda maior despesa do orçamento federal, né? Cerca de 350 bilhões de reais por ano, né? Eu tendo, né, a falar que isso aí não é uma despesa, é um investimento. E que a gente só vai fazer um serviço público melhor se realmente a gente tratar esse dado, essa informação e, por consequência, as pessoas com muito carinho, né? E o dado faz parte dessa história, as evidências fazem parte dessa história. E a nossa expectativa é que essa maior transparência e facilidade de acesso, né, ela possa aumentar a participação social e especialmente na construção de conhecimento em cima dos dados, né? Já se foi, né, aquela época onde a gente precisava lá pedir, ligar, ir atrás, e alguém achou o dado do super salário. Acho que assim, a gente não está mais nessa fase, não, se isso ainda existe, tem que acabar urgente. Eu acredito fortemente que a gente tem que ter um governo mais aberto, a evolução como gestão de pessoas através do controle social, eu acredito muito nisso, a construção coletiva que a transparência promove, né? Não adianta a gente achar que só a gente, só o governo consegue construir sites de qualidade para um melhor governo, né? Eu também acho, além da participação social, que a gente qualifica a tomada de decisão por parte dos gestores, né? À medida que o observatório ele vai trazer luz sobre os dados e evidências, quando a gente entende que esse dado tem que estar num portal público e não dentro de um PowerPoint do ministro, não dentro de um paper numa biblioteca, tem que estar público, a gente amplia e qualifica o debate, né? A gente deixa de falar, por exemplo, de salário de A, B ou C, mas dos rumos, forma de se remunerar um servidor público. A gente para de falar de cargo comissionado, começa a falar de lideranças no setor público. Então, você muda um pouco a forma como o debate é conduzido, né? Aí, além disso, a gente tem com o observatório a oportunidade de abordar temas novos ou pouco explorados ainda, porque talvez isso ainda não chegou no tempo, ou porque a sociedade não se interessou, mas a gente pode promover alguns temas, então, por exemplo, o futuro do trabalho, saúde mental dos servidores, o equilíbrio trabalho-família, o endividamento dos servidores públicos, o futuro do serviço público e, por que não, a diversidade, né? E a gente também enxerga que o observatório vai contribuir para uma gestão de pessoas mais estratégica, né? Porque ele não vai abrir somente dados, mas a gente vai ter lá dentro relatórios, infográficos, indicadores. Então, quanto maior for a qualidade da informação, maior vai ser a qualidade do debate e da decisão, né? Na gestão de pessoas com base em dados e evidências. Isso é uma tendência mundial e eu acho que o observatório, ele alavanca um pouco isso, né? E ele pode se tornar uma peça-chave para a transformação do Estado aí para os próximos anos. Perfeito, Miriam. Muito obrigada pela sua contribuição. Acho que você trouxe muita coisa interessantíssima e aí ficou passando muito na minha cabeça, assim, né, até esses aspectos, né, de transparência, disponibilização, mas toda a agenda mesmo, não só isso, mas toda a agenda de governo aberto, ela já teve, né, uma fase no Brasil, né, não só quando vem a lá e todo como da lá e lá para 2010, 2012, mas a gente teve alguns anos onde o governo federal conseguiu impulsionar os estados e municípios também para atuar fortemente com essa agenda de governo aberto, né, entendendo que, de fato, a gente consegue abrir espaço para a população contribuir com a melhoria dos serviços públicos, mas não só isso, né, a gente abre espaço para fazer as coisas melhor, assim, né, então faz muito sentido. Eu sinto que nesses últimos anos, né, a gente teve várias dessas iniciativas também que acabaram ficando sendo relegadas, e hoje eu vejo essa perspectiva do governo federal de voltar, né, com essas agendas que são super importantes. E aí você trouxe também na sua fala, Miriam, em relação aos estados e municípios, né, que com certeza essas iniciativas elas também tendem a influenciar a atuação dos demais entes subnacionais. E aqui eu gostaria de convidar o Matheus para também comentar em relação a isso, né? Então, se você puder, Matheus, trazer para a gente um pouco da sua perspectiva em relação a como se dá, então, especificamente aqui, né? Que a Miriam também trouxe um montão de coisa, mas para a gente voltar aqui de novo, especificamente para transparência de dados, informações, né? Como que isso tem se dado nos demais entes subnacionais, né? Então, como se dá nos estados e municípios, como que você tem visto isso, especialmente quando a gente está falando da agenda de recursos humanos, né? Então, como que se conecta e o que isso pode estar trazendo para a gente no debate agora.
Acho que, em primeiro lugar, eu queria também agradecer pelo espaço, e é um prazer estar aqui dividindo esse diálogo com a Miriam, que tem liderado as costas tão importantes no Movimento Federal, e com você, Amanda, que tem conduzido tão bem essas conversas aqui nesse espaço importante, com pessoas à frente. Então, é uma honra estar aqui discutir esse tema tão importante para entender, como a Miriam falou, né, o funcionamento do Estado e para entender também a qualidade das políticas públicas e todas as ações públicas. Acho que no caso dos entes subnacionais, especificamente, a gente tem alguns desafios, né? Então, do mesmo modo que a MGI, sob a liderança da Miriam, começou o papel de reflexão sobre os dados disponíveis, a gente começou também, aqui dentro da Fundação, a refletir um pouco como estão essas informações disponibilizadas no caso de Estado. Já que a gente tem avanços significativos do governo federal, vamos olhar como os entes subnacionais estão se organizando em torno dessa transparência ativa dos dados. Eu queria dividir aqui o bloco, essa resposta em 2 blocos, né? A gente vai olhar para 2 questões principais. Uma primeira, que seriam os portais de transparência, então a gente vai olhar para como que a transparência ativa estrutura essas informações sobre funcionalismo público. E assim, a primeira constatação é que ela não estrutura de forma adequada, de fácil acesso a essas informações, com exceção de um ou outro portal, a maioria deles tem uma dificuldade grande. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem uma dificuldade para conseguir acessar esses dados. Então, tem um exemplo emblemático do nossa análise, do nosso levantamento de um portal da transparência que pedia para a gente saber informações sobre aquele funcionário, que a gente informasse o seu CPF ou o nome completo do funcionário, então possibilitava a gente fazer qualquer análise sobre a composição administrativa daquela secretaria, daquele governo. Então, tem uma questão de algumas exigências em diferentes portais que dificultam o acesso a uma informação pública que devia estar de fácil acesso. Acho que esse primeiro ponto, dificuldade de conseguir obter informação. E mesmo naqueles portais que as informações estão disponíveis, a gente começou a constatar que essas informações são insuficientes para a gente ter trajetória, entender perfil. Acho que todas essas análises que a Miriam trouxe, né, a importância de conseguir entender a composição da polícia salarial ao longo do tempo, de conseguir fazer uma gestão mais estratégica de recursos, de entender quem são as lideranças no setor público, os portais apresentam sérias limitações para a gente conseguir fazer isso. Acho que se a gente for pegar um exemplo do tema da diversidade, que a gente estava tratando aqui, a gente tem um único portal que disponibiliza de modo desagregado a informação sobre gênero. Então, só no Estado a gente consegue saber a informação do ocupante, se é um homem ou mulher, para aquele Estado. Na informação étnico-racial, nenhum Estado avança nessa disponibilização. Então, a gente não consegue saber sobre o perfil racial dos ocupantes de cargos de liderança ou de cargos do servidor público no geral. Então, acho que tem uma questão grande aqui dos impactos, né? Não ter esses dados pode significar uma não compreensão sobre eventuais desigualdades no serviço público, não questões de remuneração, questão de perfil de ocupação, onde estão esses grupos dentro do Estado brasileiro, dentro dos Estados, os entes subnacionais, e também na própria implementação da política pública. A gente não consegue saber os impactos de se ter ou não se ter mais diversidade na gestão e formulação de políticas públicas. E aí acho que tem um terceiro ponto, que é, apesar da gente não ter dados desagregados, diferentes estados possuem informações agregadas. Então, acho que tem um esforço aqui que a coleta é feita. Então, a gente tem alguns painéis estatísticos que trazem o perfil racial, perfil de gênero, escolaridade, tempo de início, quando o servidor começou aquele cálculo para mapear a rotatividade, entender a continuidade das políticas públicas, mas é para o Estado inteiro. A gente não consegue avançar em análises mais específicas, a gente não consegue saber como se comporta uma secretaria em comparação à outra, como se comporta um extrato da burocracia em comparação à outra. Então, tem uma questão aqui de conseguir disponibilizar esses dados, de fato, desagregados para a sociedade, para as análises, para a população, para a gente conseguir avançar na transparência de dados, numa transparência ativa. E aí, o segundo bloco da nossa reflexão, para além de olhar os portais de transparência, foi olhar para a legislação. A gente entende também que a legislação é um bom instrumento público de conseguir dar mais visibilidade, de entender como que se estrutura o funcionalismo daquele Estado. E, do mesmo modo, a nossa constatação foi que as legislações, as normas jurídicas, elas são muito dispersas e de difícil acesso. Então, via de regra, as legislações que estruturam o quadro de pessoal de um Estado, elas têm muitas emendas. Então, a gente sabe que toda vez que um novo governante entra e faz emenda ou revoga aquilo que estava em vigência, ou mesmo durante o próprio governo, ele tem, enfim, atendendo a demanda da sociedade, é legítima essa mudança, mas existem uma série de emendas dentro dessas legislações que impedem da gente ter o quadro atual da composição. Então, a gente tem que entrar em cada uma daquelas para entender o cargo que foi transferido da Secretaria A para B, a Secretaria que deixou de existir, que passou a ser a Secretaria D. Então, tem uma dificuldade em conseguir essas informações via legislação. E mesmo naquelas legislações que têm textos consolidados, então, revoga tudo que tinha antes e agora considera só esse texto aqui. Também tem dificuldades em entender, então pouquíssimas dão para a gente, por exemplo, quais são as atribuições e responsabilidades de um cargo
é de livre provimento, de uma pessoa que ocupa um cargo de liderança, que é um diretor de um departamento de educação básica ou uma superintendente de uma regional de saúde, por exemplo. Então também a gente não consegue ter transparência em relação a isso e dificulta o controle social e o entendimento do que é aquele funcionário e da legitimidade do Estado, né? Aquela pessoa que ocupa aquele cargo está lá para fazer qual tipo de atribuição. Ter uma legislação que consegue especificar isso melhor avançaria bastante na transparência de dados. Então, acho que só para concluir no meu nome é mais, as escolas brasileiras precisam tanto avançar na disponibilização da informação e na qualidade dessa informação, trazer mais inteligência no dado. Acho que essas informações que a Miriam trouxe na fala dela são super importantes, gerar infográficos, análises mais robustas. Então, tem um espaço grande para a gente conseguir avançar também nos entes subnacionais. Excelente, Matheus. Você trouxe aqui muita coisa para a gente pensar. E eu vou destacar aqui o que ficou reverberando aqui na minha cabeça enquanto te escutava, que está muito relacionado com os desafios, né, que a gente tem hoje postos para os estados, para os entes subnacionais de forma geral, e a gente entende, né, que é crucial que os portais de transparência e as legislações estejam trabalhando a favor de uma melhor disponibilização e uma melhor organização das informações sobre os dirigentes públicos, sobre as políticas públicas, e especialmente aqui esse desafio relacionado às informações que dizem quais são as atribuições e os perfis esperados para as pessoas que ocupam essas posições públicas. Então, nesse sentido, Matheus, olhando para esse desafio da necessidade dos estados melhorarem essa apresentação e organização de suas informações, eu queria também pedir para que você pudesse trazer para a gente, acho que teve um pouquinho na sua fala, mas seria legal se você pudesse trazer um pouco mais sobre algumas boas práticas, experiências que existam nesse sentido, né, que possam ser citadas em relação à disponibilização de dados, à transparência sobre informações de pessoas no setor público, informações sobre lideranças no setor público. E aqui também você pode ficar à vontade para dizer, para além de estados, né, se existem também outras boas práticas que podem nos inspirar de forma geral para que a gente possa aperfeiçoar as nossas políticas de transparência de dados e garantir que tenhamos políticas mais efetivas. A minha primeira resposta foi muito focada em questões de desafios, mas também o nosso levantamento identificou algumas boas práticas que a gente não poderia deixar de citar aqui. Então, a gente não pode perder o valor de dados agregados. É importante avançar na disponibilização de microdados, mas também ter visualizações que sejam agregadas, que eu consiga entender de forma fácil, com infográfico, com análises já feitas com informação de qualidade, com inteligência nos dados, são super importantes. Então, nos níveis subnacionais, eu tenho alguns exemplos de painéis estatísticos pessoais super interessantes. Então, no Distrito Federal, eu tenho um exemplo relevante. No Rio Grande do Sul, eu tenho um outro exemplo que a gente pode conseguir inspirar outros estados a seguir. Então, acho que tem algumas análises que as próprias secretarias de gestão e de, enfim, gestão de pessoal fazem, que são super interessantes. Então, acho que tem um grande valor também, que a gente não pode perder de vista esse valor dos dados agregados. Mas a gente advoga sempre para ter o compromisso de disponibilizar de uma maneira pública para avançar na agenda de transparência os microdados dessas análises. Então, acho que pensando nisso, um dos melhores estados que a gente pode estar como boa prática é o estado do Paraná, que é o único estado do nosso levantamento que mostrou que tem o dado de gênero disponível. Então, eu consigo cruzar para entender desigualdades no setor público, por exemplo. Eu consigo entender se mulheres enfrentam barreiras para avançar em posições de lideranças mais altas. Eu consigo entender se mulheres têm ocupações, como o Rockford Page aponta, no episódio que vocês discutiram anteriormente, né? Então, tradicionalmente, ocupando áreas que são vistas como áreas mais femininas, que são as áreas sociais, então, e tem como a gente avançar em quebrar esses estereótipos e estigmas, então, avançar nessas questões de microdados é importante quando a gente faz essas análises. Então, acho que tem alguns casos que já mostram, que são bons exemplos, então acho que tem uma boa prática é ter um painel desagregado, um painel agregado, traz as informações de modo inteligente, consiga fazer visualizações para cada pessoa, mas também avançar numa disponibilização de microdados. E aí acho que eu falei do Paraná em relação à questão de gênero, mas lá eles também disponibilizam o nome do ocupante do cargo, eles disponibilizam a data que começou, disponibiliza a secretaria que ele trabalha, qual é o cargo que ele está ocupando. Então, a partir disso, eu consigo fazer uma série de análises e cruzamentos para entender de fato a efetividade da ação. Quando a gente pensa em legislação, aí acho que tem outros exemplos. A Alagoas tem uma legislação bem robusta,
Então, é uma legislação que traz para a gente, desde pré-requisitos para ocupar aquele cargo, então, o que uma superintendente de uma área precisa ter para ocupar um cargo de superintendência, até quais são as suas atribuições, e diferentes questões que abordam esse cargo, onde ela vai trabalhar, qual é o número em cada secretaria, então eu sei quantos coordenadores tem a Secretaria de Saúde, versus Educação, versus Esportes, por exemplo. Então, eu acho que é super importante esse detalhamento na legislação. Então, Alagoas e Rondônia são boas referências de como a gente consegue trazer boas práticas nisso. E aí, para não ficar sem status, como você pediu na sua pergunta, eu acho que retomar e fazer eco ao que a Miriam falou aqui, o próprio Observatório do Governo Federal é super importante. Eu acho que avança, primeiro, em consolidar as diferentes informações num único portal, então você não precisa ficar quebrando a cabeça para ir atrás de cada portal público para conseguir chegar a uma conclusão. Lá estão os diferentes portais e já tem análises que congregam informações sobre cada um deles. Então, acho que é um avanço importante que os estados poderiam se inspirar. E além disso, acho que tem um chamamento, a Bíblia trouxe na fala boa também, são espaços de compartilhamento de prática, de a gente conseguir avançar em análise. Então, tem um chamamento ali para a sociedade civil e para organizações do terceiro setor de fazer análise. Então, tem um lado de se apropriar, incentiva o uso da informação. Então, acho que tem toda uma questão de boa prática dentro do observatório. A gente falou aqui no país bem próximo, que é o Chile, outros exemplos bons de boas práticas, quando a gente pensa, e aí especialmente no sistema de alta direção pública, nas lideranças do setor público, o Chile tem um portal que disponibiliza informações desde o processo de abertura da vaga, para esse cargo super relevante, que é responsável por conduzir os assuntos públicos e tem impacto na vida de todos os cidadãos e cidadãs, até o final, quem foi escolhido, a escolhida para ocupar aquele cargo. Então, eu consigo mapear todo o processo, tem transparência do que foi levado em conta, de o que um candidato tem em relação ao. E no final também saber se aquele que está ocupando o cargo, aquela pessoa que está ocupando o cargo, de fato corresponde àquilo que era esperado, tem as competências necessárias, enfim, tem todos os impactos positivos na política pública. Então, acho que tem uma agenda, pensando em termos de transparência, grande assim, para a gente avançar. Então, tem um espaço, tanto no nível subnacional, quanto nacional, quanto internacional, que a gente poderia absorver e ter mais subsídios para avançar nessa temática. Perfeito, Matheus, muitíssimo obrigada. E, Miriam, a gente, né, tem muita gente que escuta toda essa história de dados, de transparência. A primeira coisa que passa na cabeça é a segurança, né? Então, a minha privacidade, a gente tem ainda vários relatos, casos de gestores, gestoras públicas que têm receios, inclusive, né, de tipo de conteúdo que vai ser disponibilizado, o porquê que isso precisa ser disponibilizado, se isso de fato é necessário ou pode acabar ferindo alguma integridade pessoal, alguma coisa nesse sentido. Então, como é que a gente consegue garantir privacidade e segurança de dados, ao mesmo tempo que a gente também garante uma transparência eficiente de dados públicos? Assim, esse é um assunto muito amplo, né? Que para dentro do governo federal a gente concentra a informação de mais de 200 órgãos da administração pública federal em um único sistema, o que acaba sendo uma grande vantagem no quesito aí que o Matheus falou, né, de você ter esses dados padronizados, mas ao mesmo tempo a gente sabe que grande parte desses dados não são públicos. Então, em relação à segurança, uma grande estrutura de segurança e gestão de acesso dos dados. Então, por exemplo, a gente aqui está no MGI, no órgão central. Então, algumas pessoas têm acesso ao dado, ao microdado completo, mas cada um dos 200 órgãos enxerga a si próprio, né? Então, você tem toda essa estrutura, essa gestão de acesso. Se a pessoa muda de cargo, tem toda uma gestão assim para derrubar os acessos. Então, essa estrutura é bem consolidada aqui dentro da administração, né? O servidor, quando ele entra no serviço público também, ele está consentindo de forma direta, né, o acesso público aos seus dados funcionais. Então, isso é dado. Então, aí eu entro na questão da privacidade, né? A gente trata esse tema com muita responsabilidade, né? Eu tenho uma equipe aqui preparada e estudiosa da Lei de Acesso de Informação e da LGPD. Então, quando a gente responde o cidadão e um cidadão que quer dados de terceiro, né? Acontece muito. Advogados que pedem informação para ajuizar contra a União, ou uma pessoa que se disfarça de outra para obter informação de um gestor que está ali do lado dela. Enfim, tem muita sutileza nisso daí. Tem gente que pede o dado num nível de desagregação para cruzar com outra base de dados. Então, tudo isso a gente tem mecanismos e a gente tem os artigos específicos da lei que a gente pode citar. Então, a gente procura fazer esse trabalho com o maior
grau de segurança para nós, né? E o governo federal tem pacificado também há bastante tempo diretrizes para abertura de dados funcionais, né? Vide portal da transparência. Tem muita também restrição de acesso e tratamento de dados pessoais, né? Pela LGPD, a gente vê claramente lá uma divisão ali, o que é o dado pessoal. E aí, nesse sentido, né, a gente tem algumas coisas que estão surgindo no debate agora, no momento, né? Mas antes de eu entrar nesse ponto, eu queria falar o seguinte: a CGU, né, a Controladoria Geral da União, ela é a peça-chave nesse aspecto de transparência para a gente, né? E eles têm feito um trabalho excepcional no portal da transparência, portal de dados abertos, concentra ali informação de todo o governo federal, dados dos militares, não é só pessoal, né? Você vê ali se um servidor prestou um serviço para o governo, viajou do governo, recebeu do governo, tudo mapeado ali. Só que em vários momentos você consegue ver a informação, mas você enxerga o dado anonimizado também. Então, esses mecanismos um pouquinho mais sofisticados, eles têm que estar na nossa mente, assim, no nosso trabalho, porque não é porque eu não posso expor a vida do servidor que eu não vou dar transparência a uma determinada informação. E a questão de gênero e raça, ela é uma informação desse nível, né? Acho que a gente precisa avançar nisso e debater e, assim, pensar que existe o interesse pessoal, mas também existe o interesse coletivo e que a gente precisa, talvez, construir mecanismos um pouco mais sofisticados para avançar nisso tudo. Então, assim, a gente não tem dúvidas em relação à abertura de dados em geral, mas quando há dúvidas, aí o Ministério conta, além dessa peça-chave que é a CGU, de uma assessoria jurídica. Então, a gente pode, a qualquer momento, falar assim: olha, estou com dúvida se essa pergunta, nesse contexto, para esse grupo, pode ser fornecida. E aí a gente consegue realmente fornecer ou não. Tudo que a gente fornece está público também. Se foi para lá no portal da CGU dá para ver tudo que foi fornecido. E, por fim, a gente tem, dentro de todos os ministérios, inclusive, uma autoridade da LGPD, né, que também ela serve para dirimir essas dúvidas também quanto ao uso de dados de privacidade, né. E hoje em dia, né, como a gente está comentando aí, questão de diversidade, de raça, né, Matheus falou aí, o que acontece? Qual é o nosso entendimento aqui no governo federal? Há uma certa clareza do que é o dado pessoal, né? Então, lá fala de raça, de religião, são dados pessoais. Só que no momento que algumas dessas informações se tornam parte fundamental de uma política pública de diversidade, essas informações precisam estar publicizadas. E o que a gente precisa construir, esse debate ele está avançando aqui dentro, hoje você não encontra gênero e raça no portal da transparência, mas é um decreto dizendo que isso vai ser a peça fundamental para a autorização no alto cargo dentro do governo. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, vai ter que ter uma revisão desse entendimento, uma adaptação, nem que seja para fornecer o dado de forma anonimizada, né? A gente está preparando uma série de relatórios que vão subsidiar o monitoramento desse decreto de cotas em cargos de liderança para dar publicidade e, assim, óbvio, tudo de forma anonimizada, mas para que o cidadão possa, ele mesmo, acompanhar o andamento desse monitoramento, dessa política pública, né? E aí a boa notícia é que o observatório, ele já tem ali, o que cai ali já é público, né? Já são coisas que a gente já amadureceu o entendimento. Esse conjunto, nesse recorte, é público, né? Nosso intuito não é só da transparência, como eu falei, né? É a gente conseguir fazer o contrário. Eu pego a informação estratégica, aquele grande número, aquele número de trajetória, de tendência, e eu deixo a sociedade toda ficar sabendo daquilo. Esse é o grande ganho, assim. A gente acha que tem que debater tudo, sempre cumprindo o LGPD lá e todas as regras de segurança. Perfeito, Miner, que enquanto gestora de políticas públicas também, meu coração fica pulando, assim, também estou muito alinhada, assim, né, fico muito contente também de ver que tem pessoas tão comprometidas como você à frente também desse trabalho no observatório. Tenho certeza que a gente tem a ganhar muito com isso e estamos muito animados aqui para continuar vendo o que vocês estão fazendo e também participar, contribuir. Gostaria de agradecer já, né? Seja uma fala de agradecimento, vocês já devem ter imaginado que não sei o que está acabando. E agradeço muito por terem topado. Espero que
a gente possa ter a presença de vocês em outros momentos. E o nosso episódio, então, está chegando ao fim. Agradeço imensamente. E o tema da transparência de dados, como vocês sabem, é um tema de grande interesse no movimento Pessoas da Frente, é uma prioridade temática do movimento. Nós acreditamos que é necessário criar um ambiente propício ao debate, à construção e à disseminação de conhecimento sobre esse tema e todos os outros que perpassam essa agenda, com o objetivo de promover mais avanços em relação às políticas de incentivo à gestão de lideranças no nosso país. Então, nesse sentido, é fundamental que todas as questões que foram citadas aqui, que estão relacionadas à gestão de pessoas, à gestão de lideranças, à diversidade, ao desenvolvimento, à segurança jurídica, à segurança de dados, transparência. É importante que todas essas questões estejam no centro das nossas discussões públicas, porque somente dessa forma nós poderemos construir uma sociedade mais justa, democrática e transparente, onde o serviço público entrega o que promete e consegue atender de forma eficaz as demandas da população. Esse diálogo continua nas redes do Movimento Pessoas da Frente. Siga e nos acompanhe.